Sabine se surpreende com a presença dos pais biológicos de Dom em seu quarto e diz: "Eu realmente não esperava por esse encontro agora." Com muita raiva, Madalena fala: "Por mim, eu nem vinha. Só estou aqui pelo Dom. Eu não vou levar desaforo para casa." Nervosa, Sabine diz: "Eu não vou discutir. A minha saúde está um pouco frágil. Eu não posso me aborrecer." Dom intervém e fala: "Todos estamos aqui para conversar de maneira civilizada. Meus pais tomaram uma decisão quanto ao crime que a senhora cometeu." Madalena fala: "Você causou muito sofrimento para a nossa família. Deveria passar um bom tempo na cadeia." Com muito ódio, Sabine diz: "Eu sabia que vocês não iam perder a oportunidade de se vingarem. Vocês decidiram me julgar e me condenar. É claro." Cristóvão rebate: "A senhora não conhece a gente. Para começar, o que chama de vingança, eu chamo de justiça. A senhora deveria pagar por tudo o que fez." Sabine questiona Dom: "Eu deveria estar com um advogado?" Madalena responde: "Pode dispensar o advogado. Não vai precisar de nada disso. A gente conversou muito e resolveu não denunciar a senhora. O que não quer dizer que não mereça." Confusa, Sabine pergunta: "Mas por quê? Por pena? Porque a minha saúde está frágil, é isso?" Com muita raiva, Madalena responde: Não é nada disso. Eu não tenho pena da senhora. Uma mulher solitária e esnobe que pegou o nosso filho sem pensar duas vezes." Sabine rebate: "Eu criei o Dom como um príncipe. Só amor não é suficiente. Eu criei com amor, com carinho." Dom interrompe Sabine e fala: "Para de tentar justificar o que você fez. Nada explica você separar uma criança dos pais." Cristóvão diz: "Nós não vamos denunciar você por causa do Dom. Ele não merece passar por tudo isso." Dom chora muito e fala: "Ninguém pode mudar o passado. E no futuro, eu só quero paz." Os três continuam conversando sem se dar conta de que a conversa não levará a lugar algum. Em poucos instantes, Expedito e os outros policiais irão buscar Sabine com um mandado nas mãos, para ela pagar tudo o que fez no passado. Ainda nesse capítulo, Eric não aguenta mais tanto mistério e decide colocar Arlete contra a parede, de uma vez por todas. Sem saída, a namorada de Pedrinho irá contar todos os segredos e também contará sobre a verdadeira ligação que existe entre Júlio e Eric. Enquanto isso, Aníbal será interrogado por Lourenço. Muito nervoso, o motorista tentará omitir tudo o que sabe, porém, um pequeno detalhe irá colocá-lo como principal suspeito. Na delegacia, Domênico resolve seguir Nina para investigar ainda mais a moça. Mas o que o policial não imagina é que em poucos instantes ele irá ficar cara a cara com o chefe dela. Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Pega Pega. Aproveita e me conta qual é a melhor novela da Globo. Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Na Polícia Federal, Lourenço abre um sorriso ao ver Aníbal e fala: "Eu estava esperando por você. Por favor, sente-se. Vamos falar sobre o casal Lígia e Ataíde. Na época que você trabalhava para eles, como era a sua rotina?" Muito nervoso, ele responde: "Olha, eu prestava serviço para os dois, mas eu ficava mais com a dona Lígia." O investigador questiona: "E quando você estava com o Ataíde, você nunca notou nenhuma movimentação estranha?" O Ataíde foi desembargador e circulou entre pessoas poderosas ao longo dos anos. Ele está sendo investigado em um esquema de venda de sentenças. Você por acaso não recebeu nenhum dinheiro para o seu ex-chefe? Transportou alguma mala suspeita? Imediatamente, Aníbal rebate: "Não, nunca fiz isso não."
Lourenço pega alguns papéis, entrega para o motorista e pergunta: Você por acaso já conheceu ou já ouviu falar de alguma dessas pessoas que estão na lista? Aníbal observa os documentos e responde: Talvez eu tenha visto um ou outro na casa deles. Posso ter levado o seu Ataíde a se encontrar com alguém dessa lista. Sei lá. Se aconteceu algo suspeito, eu nunca dei importância. Eu não via nada demais. Lourenço percebe que Aníbal não falará mais nada e muda de assunto. E em relação a Lígia, você sabe de algo? Você notou alguma atitude suspeita dela? Porque ela também está envolvida no esquema. Ela também gasta o dinheiro do casal. Tem contas fora do país. Com a voz tremendo, Aníbal responde: Eu nunca percebi nada, eu juro. Lourenço diz: O nome do Ataíde também está envolvido em outro caso correndo na Polícia Civil, sobre o acidente da Mirella Ribeiro. Você sabe alguma coisa sobre esse caso? Aníbal, sem pensar muito, mente: Não, eu nem trabalhava mais para a dona Lígia nessa época. Aníbal continua prestando depoimento e após um tempo ele volta para casa. Sandra Helena percebe que o seu padrasto está muito nervoso e pergunta: Tá assim por quê? Ele responde: Não estou nervoso nada. É que ninguém gosta de ficar indo na polícia. Já é o segundo depoimento que eu dou. Desconfiada, Sandra Helena diz: Você está muito preocupado. Tá devendo alguma coisa, é? Ainda mais aflito, Aníbal responde: Claro que não, mas ninguém gosta de ser interrogado toda hora. E essa agora foi na Polícia Federal. O seu Ataíde está sendo investigado pelos federais também. Ela comenta: Esses seus patrões, vou te contar, hein? Pose de bacana, comendo caviar, mas tudo encrencado com lei, não é? Irritado, Aníbal diz: E eu sei lá, Sandra Helena. Você me dá licença que eu vou pra lá. Não me torra mais a paciência. Aníbal sai da sala e a moça comenta consigo mesma: Esse aí tá escondendo alguma coisa. Logo a gente vai descobrir o que é. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lourenço faz uma ligação. Alô, Eric. O Aníbal esteve aqui na Polícia Federal hoje. Confuso, o empresário pergunta: O Aníbal? Mas por que ele? Lourenço explica: Eu precisava conversar com ele sobre os crimes do Ataíde que a gente está investigando. E eu acabei tocando no caso da Mirella. Ansioso, Eric pergunta: Você vem ao Carioca Palace? Eu estou aqui. Lourenço confirma e sai o mais rápido que pode para encontrar o empresário. Ao chegar, e sem pensar duas vezes, o policial diz: Eu percebi o Aníbal um pouco nervoso quando eu perguntei sobre o esquema de venda de sentenças. Ele disse que nunca notou nada. Luísa rebate: Mas é claro que ele não vai falar. Mesmo que ele tenha visto, ele não vai ser burro a ponto de contar o que viu, Lourenço. Eric questiona: E sobre o acidente da Mirella? Ele disse o quê? O policial responde: Quando eu perguntei pela Lígia, eu senti ele um pouco aflito. Sabe quando você quer responder logo e ir embora? Foi isso. Eric insiste: Mas ele disse algo relevante? Lourenço revela: Não, nada demais. Ele disse que quando o acidente aconteceu, ele já não trabalhava mais para a Lígia. Luísa arregala os olhos e pergunta: O Aníbal disse isso? É mentira! Cara de pau. Eric completa: A Sandra Helena disse que ele pediu demissão logo depois do acidente da Mirella. Completamente chocado, Lourenço fala: Então a gente precisa passar essa informação para Antônia. Avisar ela o mais rápido que der. Eric diz: Com certeza. E se ele está mentindo quanto a isso, é porque sabe de alguma coisa e está se enrolando. Enquanto isso, na Polícia Civil, Domênico pergunta: Expedito, você tem percebido alguma coisa? A Nina tem mandado muitas mensagens pelo celular. O policial rebate: Ah, Domênico, todo mundo faz isso hoje em dia. Você sabe disso. Ele insiste: Mas ela tá fazendo de um jeito muito esquisito. Meio que disfarçando, sabe?
Ela sempre se afasta quando tá mandando as mensagens. Expedito responde: deixa de ser neurótico. Ela deve estar mandando coraçãozinho para o namorado novo dela, sei lá. Ele responde: não, não é isso. Quando ela tá mandando mensagem para esse namorado, ela fica com cara de boba. A Nina tá séria. E tem mais, ela sempre sai depois que manda as mensagens, como se fosse entregar alguém. Nesse momento, Nina coloca o celular no bolso e se arruma para sair da delegacia. Domênico completa: viu? Eu não te falei? Expedito diz: ela deve estar saindo para encontrar o namorado. Domênico toma coragem e pergunta: você vai sair, Nina? Com um sorriso no rosto, ela responde: sim, eu tenho dentista. O Siqueira me liberou. Eu não vou demorar. A moça sai andando e, sem que ela perceba, Domênico e Expedito a seguem. Expedito comenta: fala sério, Domênico. Você quer encontrar alguma coisa para se distrair e não pensar na Antônia, não é? Ele rebate: você não percebeu que tem algo muito estranho acontecendo com a Nina? De maneira muito sorrateira, eles continuam a seguindo. Ela para em frente a uma casa abandonada e espera por alguém. De longe, Domênico observa e fala para Expedito: e agora? Vai me dizer que ela veio fazer limpeza nos dentes também? Ele insiste: de repente tem algum consultório ali, vai saber. Nesse momento, um táxi para e Expedito diz: aí, pode ser o namorado vindo buscar ela para levar no dentista. Domênico questiona: mas você não disse que o dentista era aqui? Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Você consegue ver com quem a Nina está conversando? Após alguns segundos, eles conseguem enxergar com quem Nina se encontrou. Surpreso, Domênico questiona: como é que é? A Nina está conversando com o Ataíde. O que será que ele está entregando para ela? Eu preciso fotografar isso. O policial tira todas as fotos possíveis, até que Ataíde vai embora e Nina se esconde. Enquanto isso, na vila, Eric visita Arlete e eles conversam por muito tempo, até que o rapaz diz: você já me contou a história de todos os seus vizinhos, não é? Arlete ri e responde: às vezes eu começo a falar demais mesmo, principalmente quando... Eric interrompe e diz: principalmente quando a gente quer fugir do assunto, não é? Agora você vai ter que me responder. Sem paciência, Arlete pergunta: responder o que, homem de Deus? Eric diz: você me falou que eu desconhecia os direitos do Júlio. Eu quero saber quais são esses direitos que eu desconheço. Você me prometeu que ia me explicar. Muito nervosa, ela fala: e eu vou explicar. Só que em outro dia, porque hoje, Eric... olhe, você me desculpe. Eu estou tão atarefada. Tenho tanta coisa para fazer. Eric rebate: Arlete, eu acho que você não entendeu. Eu não vou sair daqui enquanto você não me contar essa história. Arlete engole seco e fala: Eric, por favor, vamos deixar essa história para outro dia. Sem paciência, ele diz: de jeito nenhum. De hoje essa conversa não passa. Você me disse aquilo como se eu tivesse ferindo algum direito que o Júlio tem e que eu desconheço. E eu quero entender. Arlete respira fundo, senta na cadeira da frente de Eric e diz: você sabe que eu trabalhei para o Ataíde por um bom tempo. E o Ataíde tinha um péssimo hábito de me fazer trabalhar depois do horário de expediente. Muitas vezes eu fiquei trabalhando depois do que devia, e a forma que ele tinha para me pagar isso era me dando alguns convites para alguns eventos. Balé, ópera... Confuso, Eric pergunta: mas o que esses eventos têm a ver com os direitos do Júlio? Arlete pensa por alguns segundos e diz: é porque eu fui a um espetáculo, numa noite. Um espetáculo lindo, e nessa noite eu conheci o Euclides. Impressionado, Eric fala com muito carinho: Euclides? O meu pai? Você conheceu o meu pai? Ela responde: conheci, e depois do espetáculo nós fomos jantar. O Ataíde, Euclides e eu.
em um restaurante muito famoso. Eu não consigo me lembrar o nome. Aflito, Eric diz: "O nome do restaurante não importa, Arlete. Volta à história, por favor." Arlete completa: "E o seu pai? Era um homem lindo. Nossa, tão bonito. E nós nos sentamos. Eu olhei para os olhos dele. E o sorriso? Sabe, você tem um sorriso muito parecido com o de seu pai, apesar de rir tão pouco. E aí, nós conversamos sobre assuntos pertinentes, sobre a vida, arte." Então Arlete revela tudo e Eric fica muito nervoso. Ele diz: "Eu não estou conseguindo acreditar nessa história. Você teve um caso com o meu pai." "Olha pra mim, Arlete. Quanto tempo isso durou?" Ela responde: "Foi alguns anos." Completamente chocado, Eric fala: "Mas o meu pai nunca deixou transparecer isso, que ele tinha um caso tão dedicado à minha mãe. Aliás, nessa época que você está me contando, minha mãe já estava doente." Arlete completa: "Ela estava muito doente, e talvez você não se lembre de tudo porque você era muito menino. Teu pai estava extremamente fragilizado, e talvez por isso nosso relacionamento foi tão profundo." Com lágrimas nos olhos, Eric pergunta: "E o que o Júlio tem a ver com isso?" Arlete olha bem no fundo dos olhos do rapaz e não responde. Então Eric entende tudo e diz: "Você está me dizendo que o Júlio é o meu irmão?" Em capítulos à frente, Sabine será denunciada por ninguém mais e ninguém menos que Lígia, pelo caso do Dom anos atrás. Aflita, a empresária será presa e passará uns bons anos de sua vida atrás das grades. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que tá aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal, e eu estou te esperando.